Bom dia a todos. Eu sou Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD. Então, eu vou mostrar um pouco das soluções Metrics que temos hoje, né, para desenvolvimento ágil de sistemas com aplicação de Model-Based Design. Bom, antes de dar qualquer continuidade também, peço desculpa por qualquer ruído de fundo, né, como todos estamos em casa, né, então estamos tentando reduzir a pandemia, né? Desculpa qualquer falha aí da nossa parte aqui por ruído de fundo aqui. Bom, inicialmente aqui agradeço a presença de quem conseguiu se inscrever no MAB, né? Foi um evento Metrics e este ano ele foi virtual, né? Então teve alguns temas que chegou ao limite de usuários permitidos por sala, né, principalmente a parte de sistemas autônomos e testes e verificações, né, validação. Né. Provavelmente o próximo ano ele é um evento presencial, a gente não sabe ainda qual que vai ser o esquema do próximo evento no ano que vem, né, mas assim que nós tivermos informações desse evento, nós passamos para vocês, mandamos os convites aí para vocês, tudo bem? Bom, hoje um dos grandes temas é o quanto que nós conseguimos virtualizar, né, um sistema, né? Principalmente que veículos automotivos eles são multidisciplinares, né? São multisistemas para integrar em um único produto, né? Então, quase que 60, 70%, né, de teste e validação do veículo, ele é feito por base de protótipo, né? Então, quanto mais nós conseguimos virtualizar, né, menor eu vou conseguir, vai ser o meu protótipo físico lá no final, né? Então, quando a gente fala 60% de protótipo, né, e aqui nós vemos uma conta de 10%, né, dos engenheiros que trabalham no veículo têm uma experiência, né, de todos os componentes veiculares, né, é uma grande demanda ou um gap de conhecimento, porque a pessoa em si ela tem a noção específica daquilo que ele está trabalhando, mas não tem noção de como que aquilo afeta o produto como um todo, né? Então, hoje, principalmente que nós falamos em veículos autônomos, eletrificação, né? Grande parte das problemáticas são as integrações de sistemas, tá? Então, a virtualização, né, gera uma tendência de que você vá ter a necessidade de fazer coisas virtualmente, né? É, principalmente porque veículo autônomo nós estamos preocupados com segurança, né? Eletrificação, segurança, né? E muito mais também os componentes, né? Então, o que vai acontecer no caso de um veículo autônomo? Poxa, se der uma falha de radar ou de algum sensor, ele pode colidir, né? Se a gente pensar num veículo elétrico, nós podemos ter um curto-circuito, por exemplo, né? Então, são duas coisas que são graves que nós não temos como fazer isso muito fisicamente, né?
Primeiro, porque ainda não existem todas as regras estipuladas de como estabelecer um teste para veículo autônomo, né? E em algumas situações também para veículo elétrico, né? Principalmente, por exemplo, como que se deve fazer um teste em veículo gerando um curto-circuito de bateria, por exemplo, né? Em algumas situações, quando se inicia um curto-circuito em veículo elétrico, começa a se colapsar a bateria, por exemplo, e é um risco de explosão, por exemplo, né? Então, quanto melhor ocorrer essa integração virtual das áreas, melhor talvez tenhamos um produto mais execuível no final da linha, né? Para isso, né, existem vários tipos de processo de desenvolvimento, né? Então, nós partimos daquilo que é o desejo do cliente, né? E o que entendemos que o cliente quer. Então, o nosso projetista foi lá e viu, né, entendeu o que o cliente queria, aí passou pelo analista, né, passou por alguém que construiu um software, né? Acho que muitas das pessoas já viram esse quadrinho, né, de como que seria um produto do usuário lá no final, né? Um projetista prevê uma cadeirinha de balanço com 3 níveis, né? E no final ele queria um balanço feito de pneus, por exemplo, né? Então, os processos envolvidos tanto em software quanto em desenvolvimento de produto, né, são características, são base para a gente desenvolver um bom produto, né? Para desenvolvimento, a gente está falando aqui em software, mas pode ser um produto, um carro, um avião, né, um braço robótico, né? Eu vou passar pela modelagem juntamente com o processo, né, que que vai me gerar um método ou uma metodologia para desenvolver um determinado produto, né? No nosso caso, né, no caso da Metrics, nós aplicamos o conceito de Model-Based Design, né? Então, é um conceito que usa matemática, né, e visualização, né, para resolver problemas complexos, onde eu posso integrar controle, processamento de sinais, comunicação e dinâmica, né? Então, a grande ideia, né, de Model-Based Design, eu posso ter desde a pesquisa, que é a idealização ou resolução matemática do meu problema, indo para o desenvolvimento, onde eu vou me fixar, né, especificamente em que ambiente que vai trabalhar, quais componentes físicos que ele vai ter, né, quais são os algoritmos que eu vou desenvolver, né? Isso sempre baseado no requisito, né? Ou que o analista do projeto gerou, ou que um desejo do cliente, né, que o meu produto atinja aquela demanda, né, ou aquela especificidade, né? E enquanto eu estiver desenvolvendo, eu sempre vou poder olhar o requisito e falar assim, eu estou desenvolvendo e realmente está coerente aqui, o modelo está indo corretamente, né? Gerei o desenvolvimento, eu posso pensar aonde que eu vou colocar esse meu sistema, né? Que possa, nosso caso, pode ser software, a implementação pode ser ou no microcontrolador, ou um DSP, ou um FPGA, ou um ASIC, né? E se a gente pensar no sistema veicular, é a ECU, né? Propriamente dita, tá? Então, o Model-Based Design ele veio para nos auxiliar em poder inserir, né, problemas complexos com resolução matemática, né? Para isso, o Model-Based Design ele se adapta a vários tipos de processos de desenvolvimento de software,
né? Então, uma das mais conhecidas seria o famoso V, né? Hoje já existem, como poderia ser, variações do V, né? Em algumas situações a gente já tem o que eles chamam de W, né? Eu tenho mais uma perna do V, né? Para aumentar a quantidade do processo, né? Eu tenho processo em espiral, né? Ou processo em cascata, por exemplo, ou também ciclo incremental, né? Mas o nosso caso hoje, tá? A gente está falando de métodos ágeis, né? A teoria do método ágil, né, é eu gerar o desenvolvimento de um produto, né, que ele seja o mais viável possível, né, o mínimo viável possível, né, no menor tempo possível, em algumas situações com o menor recurso possível, né. Então a ideia é que eu gere o que é denominado como se fosse um sprint ou uma corrida, né, para que nós consigamos gerar uma entrega rápida. A entrega rápida nos favorece em diversos meios, né? Uma delas é localizar falhas rapidamente, né? É, validar especificações que foram fornecidas que estão incorretas, por exemplo, né? Ou simplesmente definir que esse produto não é viável, não tem como ele funcionar, né? Em algumas situações não funcionar neste momento, porque as especificações que nós temos hoje não, não suportam essa funcionalidade. Então, ou eu tenho que fazer um upgrade de hardware ou fazer alguma melhoria de produto para ele suportar essa nova funcionalidade. Tá? Então, os métodos ágeis, esse sprint, né, me gera essa rapidez e essa agilidade que eu tenho para determinar um produto, né? No caso, com o uso de Model-Based Design junto com modelos ágeis, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, os modelos Simulink, né? Eles são muito visuais. Então, em algumas situações, ele pode diminuir a quantidade de documentos que nós distribuímos entre nós colaboradores, né, e os clientes. Então, eu posso melhorar a forma de comunicação, já é uma parte da metodologia ágil, né? Outra coisa interessante também em termos de ágil é o quanto incremental eu consigo melhorar o meu produto incrementalmente. Eu faço uma pequena mudança, todo mundo já vai olhar aquele feedback, né, aquele retorno, e vai entender que o meu produto ocorreu uma alteração e ela já melhorou, né? Posso integrar hoje o MATLAB com processos de integração contínua, né? Posso elaborar tanto para construção durante o desenvolvimento, mas também quanto o teste, né? Além de escalar o uso, né? Então, hoje nós trabalhamos fisicamente, né? A gente está remoto, né? Então, o que aconteceu? Normalmente nós estávamos nas nossas estações de trabalho, no local fixo, né? Hoje nós tivemos que escalar muita coisa. Alguma parte já está na nuvem, né? Então eu consigo ter a informação distribuída para todas as pessoas do meu grupo na nuvem, né? Então todo mundo tem acesso imediato e incremental das modificações que eu estou fazendo, né? E hoje o MATLAB, o Simulink, elas estão indo para esse ambiente de nuvem, né? Então você pode fazer uso do seu MATLAB em nuvem, né? Então, desde que você tenha uma licença válida e atualizada, você já possui acesso
ao que nós chamamos de MATLAB Online, né? Para quem não conhece o MATLAB Online, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Deixa eu mostrar aqui. Eu estou aqui na página da Metrics, eu vou aqui na minha conta. Vocês vão ver aqui, ó, MATLAB Online, né? Clico aqui. A ideia do MATLAB Online é habilitar o seu uso ou o seu acesso de funções MATLAB, né, em locais onde, por exemplo, eu não tenho o recurso do desktop, né, mas eu tenho a necessidade de fazer uma aplicação minha do MATLAB ou validar algum dado, né? Então, via web browser, a Metrics disponibiliza um acesso MATLAB para você, né? Então, se vocês olharem aqui, ela tem a mesma tela, né, do que eu teria no meu MATLAB local, né? Existem algumas restrições, hoje ainda ele é puro MATLAB, né, então programático, tá? Nem todas as toolboxes estão ativas, se vocês olharem aqui eu não tenho Simulink, né, então eu consigo fazer grande parte do que eu faço no MATLAB, então se eu quero fazer alguma coisa de machine learning, eu consigo fazer via opa, desculpa, machine learning não, né, mas distribuição aqui, machine learning, tá? Via MATLAB Online, né? Então são facilitadores. Então eu consigo escalar o meu uso de MATLAB, né? Independente do local onde eu estou, né? Não é? E fazer reuso de modelos, né? Como nós já somos usuários do MATLAB, vocês já têm noção do que vocês estão fazem de reuso. Eu usei um componente de software agora, né, na versão 2000 e vamos pensar para trás, 2018, né? E hoje eu vou ter uma nova release de veículo. Eu posso pegar aquela função 2018 e aplicar nessa minha nova release de veículo, né? E aí eu posso fazer ou uso de novas funcionalidades do MATLAB, né? Ou manter aquela versão que eu tenho no MATLAB. Beleza? Se vocês tiverem dúvida também durante o webinar, vocês têm um quadrinho de questões, né? Então vocês podem enviar as questões ou se ocorrer algum problema de som ou se vocês não estão visualizando minha tela, né? Fiquem à vontade de estar mandando suas questões. Opa. Então, Charles, essa é a questão, né? O MATLAB Online ele só está ativo para quem tem uma licença ativa, né? Então, por exemplo, a licença de vocês para o usuário administrador, né? Hoje a gente já tem algumas universidades como a MATLAB, que a gente chama de CWL, Campus Wide License. Então, um aluno que obteve essa licença CWL também pode ter. E, se não me engano, MATLAB Student, né? Então, precisa ter uma licença ativa do MATLAB, tá?
né? Então, se nós pensamos, trazemos, né, o MATLAB, né, o Simulink, o nosso processo de desenvolvimento de software, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma definição do que eu tenho que fazer, né? Seriam aquelas reuniões de, vamos pensar, reuniões de Scrum ou reuniões ágeis, né? Aquelas reuniões de 10 minutos, todo mundo de pé, né? Define o que você fez, o que você não ou deixou de fazer, né? E definir o sprint, né? Eu defini o sprint, então eu vou ter o tempo para desenvolver, testar, gerar os testes de integração, né? E eu venho aqui para nova reunião para o Scrum. Ah, deu certo? Não deu? Se não deu certo, gera um novo sprint para corrigir a falha, né? E se deu tudo certo, eu vou fazer a entrega, né? Desculpa, tá? E a definição foi realizada, tá? Então, se a gente visualiza o Model Based Design com o método ágil, o regime Scrum, né? Se a gente for ver, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer uma rodada onde eu vou desenvolver, eu vou testar, vou gerar uma integração e eu vou gerar uma entrega, né? Então, os produtos Metrics, eles estão contidos ou eu posso aplicar a metodologia ágil dentro do conceito do Model Based Design utilizando produtos Metrics, né? Então, se nós pensamos então numa entrega, né, a gente, né, o que nós como usuário, né, eu espero de um software ou de um sistema que fala assim, eu consigo te gerar um produto, né, que ele já vai poder ir para a produção, né? Então, eu tenho dois tópicos aqui, onde normalmente eu quero algum suporte, alguém vai ter que me dar alguma ajuda para mim, tá? E alguma coisa que eu falo assim, cara, eu não queria que tivesse suporte para isso, que eu queria que fosse alguma coisa simples e factível de fazer. Não que eu precise de um especialista, toda vez eu vou ter que ficar ligando pro Alberto para me ajudar, entendeu? Não é isso, né? Então, o que a gente vê também em metodologia ágil, que é gerar o produto mínimo viável, né? É que também gera aquela coisa, né? Quando você faz com menos, né? A próxima rodada alguém vai querer que você faça com menos menos, né? Eu não sei se isso acontece com vocês aí, mas comigo acontece, né? Ainda bem que o meu chefe não está aqui nessa call. Então, a ideia aqui foi assim, poxa, eu quero um padrão de codificação, né? Poxa, não preciso ligar para o Alberto para perguntar quais os padrões que eu posso usar, né? Como é que eu posso verificar a métrica de qualidade? Ah, métrica de qualidade é muito pessoal ou depende muito do processo que você está usando, né? Ah, gerar relatório. Poxa, relatório precisa de alguma ajuda porque eu não sei até que ponto que eu posso customizar, né? Mas aí, por exemplo, eu vou em relatórios customizados, assim, pô, eu vou ter que ficar ligando para o Alberto para fazer um relatório que eu quero colocar os meus quadradinhos, quero colocar minhas coisas nos lugares que eu quero, né? Se eu penso em teste de código, né? Pô, geração de teste automático era complicado, né? Eu não quero isso, eu quero alguma coisa que facilite a minha vida, eu quero que as coisas sejam mais rápidas, né? Então, já que a metodologia faz com que eu requeira um método de pensar diferente, a ferramenta também tem que me ajudar nesse sentido, né? Então, tanto para testar, gerenciar os meus dados de teste, a ferramenta tem que me auxiliar nesse sentido, né? E a mesma coisa também que é o que? Integração contínua. Como eu fazer com que o meu time saiba que, por exemplo, eu fiz um update de software, que eu já fiz os testes, que determinado teste falhou e ele vai ter que rever o modelo ou rever o algoritmo, né? Como que eu vou fazer
esse ambiente de integração contínua, né? Além das conexões com requisito e gerar código, por exemplo, né? Como que eu consigo também gerar um fluxo para que meu produto atenda alguma certificação, né? Então, por exemplo, que seja atender o padrão da AUTOSAR, né? Durante o desenvolvimento, ou pensando em veículos autônomos, ISO 26262. Pensando em veículo autônomo, já existem algumas deliberações da SAE, algumas deliberações da ISO, né? Como que eu vou conseguir colocar lá que o meu modelo atendeu esse padrão, por exemplo, né? Essas são algumas coisas que nós queremos suporte, algumas vezes não queremos suporte, queremos ter liberdade para fazer algumas coisas, né? Se vocês também têm alguma dificuldade nesse sentido, né, do que o MATLAB é como ambiente para vocês, depois me manda um e-mail, a gente vai conversar, eu vou tentar ajudar vocês, aí vocês vão ter algum suporte, né, mas aí a gente tenta conectar os dois mundos para vocês, né. Então, se nós pensamos no ambiente de integração, né, eu vou ter a pessoa que é o desenvolvedor de código, o engenheiro de qualidade, a pessoa que desenvolveu a integração com hardware embarcado, aí eu vou ter o engenheiro que vai gerar a entrega, eu vou ter o meu gestor e vou ter o auditor, né? Então, provavelmente nós estamos ali na cadeia que é a verde, né, que somos os produtores, né? E em amarelo, vamos ter as pessoas que são os consumidores, né? Então, quem está desenvolvendo, eu vou lá, vou gerar o algoritmo de teste e vou fazer os testes iniciais, né? Quem é de qualidade ou engenharia de teste vai tentar fazer um teste completo, larga escala, né? Quem vai fazer a validação, né, ou a integração, vai fazer o teste de equivalência, falar se funciona ou não funciona, né? E o gestor, o gerente, o líder ágil, por exemplo, ou quem é a pessoa de entrega, né, vai olhar para o processo todo e falar assim: beleza, o desenvolvimento funcionou, mas cara, como produto não resolve minha vida, né? Então, nessa ideia de produtos ágeis, né, nós queremos fazer essa integração entre produtores e consumidores num espaço curto de tempo, né? A ideia do ágil é o que? Eu ter o produto mínimo viável, né? E eu consigo fazer isso como? Com testes de gerenciamento do resultado, ou seja, todo o time vendo o que está acontecendo, né? Poder gerar testes automatizados, né? Ver cobertura de testes, né? Cobertura avançada, que no caso é o terceiro, né? Rastrear requisito, como é que eu sei que um modelo meu atendeu um determinado requisito, né? E teste consecutivo de software. Hoje a gente tem o MATLAB Compiler, né? MATLAB Coder, né? Então várias ferramentas que vão me auxiliar a gerar o vínculo entre o teste e os resultados, né? E a qualidade de software o mais rápido possível, tá? Beleza. Quando falamos de integração contínua, né? Um dos primeiros ferramentas que se aplica, né, é o MATLAB ou Simulink Project, né? O MATLAB Simulink Project, vocês podem ver aí, ele é como se fosse um repositório, né? A ideia dele é que eu consiga compartilhar todos os arquivos inerentes a um projeto, né, dentro de uma única pasta. O que o Simulink Project me auxilia também? Ele me auxilia na forma como eu distribuo os meus arquivos. Então, em uma única pasta, eu mando para o meu colaborador ou
meu time, né? E todos vão ter os mesmos arquivos, né? Se nós pensamos, sei lá, TCC ou tese de mestrado, eu não sei, né? No meu, tipo, eu cheguei até a 15, né? Aí cheguei na 15, tipo, final, né? Volta lá para o meu orientador, final, né? Final, agora vai, né? Ou tipo, final, agora não aguento mais. Chega lá na 32ª versão. E os projetos me auxiliam nesse sentido, porque todas as pessoas vão ter a mesma posição dos arquivos, os mesmos arquivos eles são compartilhados, tá? Uma coisa interessante é que, se vocês notarem aqui, eu tenho o Project Pass, né, aqui em cima, tá? Toda vez que eu carrego a minha área de trabalho ou meus arquivos via projeto, ele já faz parte do PS do MATLAB. Então não tem aquela coisa de se eu coloquei numa determinada pasta, ele não roda porque eu não apontei a pasta. Né? O Project Pass ele vai se encarregar de carregar todo mundo e também deixar ativo todas as subpastas que eu tenha no meu projeto. Tá? Evita esse erro acumulado. Tá? Outra coisa também é que, por exemplo, startup, né, o que acontece? Ele pode executar processos ou, por exemplo, mandar executar um arquivo MATLAB durante o processo em que ele está abrindo os arquivos. Né? Então, se eu preciso inicializar uma pré-análise feita com um arquivo MATLAB, ele vai lá dar um start naquilo, ele vai rodando em paralelo. Então, quando todo o meu projeto acaba de abrir, os parâmetros iniciais já foram atualizados, por exemplo. Tá? Então, o que isso vai me permitir? Vai permitir com que eu tenha um limite, né? Ou seja, todo mundo do meu time ele vai estar incluso durante esse processo, tá? Então, todo mundo vai ter os mesmos arquivos, tá? Que mais? Eu vou poder compartilhar via o project, né? Todas as denominações dos meus arquivos, né? E todos os meus testes. Então, eles vão ter nominhos, né? Etiquetas, onde eu vou conseguir identificar o que foram os testes, quando que eles foram executados, né? E via um servidor de integração contínua. Hoje, a Metrix consegue efetivar uma conexão entre o Jenkins, o Git, né? E o MATLAB via Simulink Project. Tá? Então, por exemplo, muitos dos meus webinars, né, eu disponibilizo para os usuários as posições via GitHub. Então, o que acontece? Eu fiz o meu modelo durante a apresentação, o usuário ele vai poder clonar ou fazer um download dos arquivos, né? Se ele clona, por exemplo, e eu atualizei aquele modelo ou atualizei aquele arquivo, quando ele volta, né, para o repositório e ele dá um commit, né, ou ele dá um pull, né, ele vai pegar os arquivos e vai pegar os arquivos atualizados do projeto. Então, o Git, né, não só Git, mas se você usa Subversion, né, você vai conseguir fazer esse mesmo esquema de repositório. Eu vou conseguir inicializar, clonar, gerar um branch, ou seja, eu tenho projetos que estão andando em paralelo, né? Eu vou testar, vou validar, né? Putz, funciona de verdade. Então eu vou lá no final e dou um merge, né? Então o repositório vai se encarregar de gerar o arquivo combinado, né? Dos produtos que eu estou desenvolvendo, tá? E eu, para quem é usuário de engenharia de software, vou poder dar o add, né? Adicionar, comitar, ou seja, subir e incrementalmente adicionar as mudanças, né? As mudanças foram validadas, eu vou lá e posso falar para dar um merge onde
ele vai fundir as duas linhas que estavam correndo em paralelo. Beleza? Então a ideia é que a gente sempre teste ele em paralelo ou incrementalmente, né? Então eu iniciei o desenvolvimento, aí aquela pergunta, né? Eu me importo se realmente funciona? Se não, eu vou ter que escrever o código novamente, né? Se sim, se eu quero me importar se aquilo está funcionando, um teste para validar aquilo, né? Então você vai chegar no seu sistema e validar o funcionamento dele. Se tudo funcionou corretamente, eu vou ter a minha entrega lá no final. Beleza? Junto com o sistema de integração contínua, uma parte dessa validação em teste é feito pelo Simulink Test. O Simulink Test ele vai me permitir com que eu elabore um conjunto de testes, possa elaborar uma sequência de funcionamento, tá? E eu possa visualizar essa aplicação, tá? Então, com o Git, o Simulink Test, né, eu vou estar gerando os processos de desenvolvimento, né? O que vai me ajudar com o Jenkins, né, é poder fazer isso de forma contínua, né? Então, a Metrox possui informações onde você vai construir ou conectar ao seu servidor Jenkins, tá? De serviço, alocar os seus testes, tá? Poder rodar isso em batch, ou seja, eu ainda estou modelando, mas eu vou lá no servidor Jenkins, eu dou um start e falo assim, cara, roda os testes aí para validar esse branch, tá? Enquanto eu estou pensando aqui nas funções novamente. Então, para eu ter certeza que aquilo funcionou ou não, né? A ideia é que após e fazendo isso em batch, né? Dentro do Jenkins eu vou saber se ele rodou as tarefas e quais foram os resultados. Então, por exemplo, se alguma coisa aqui falhou, né? E aonde que falhou, por exemplo, né? Então, o processo de uso do Jenkins junto com o MATLAB é eu criar um branch, né? Gerar as mudanças de código ainda no MATLAB, né? Fazer um update lá no GitHub dos meus arquivos, rodar uma task e ativar a integração contínua que é o Jenkins, né? O Jenkins finalizou os testes, eu vou ver qual foi a flag que ele mandou para o Git, tá? Se for de falha, se for de passou, né? Positivo ou negativo, né? E eu vou poder gerar o trigger de mudança ou não, né? Dentro do Git, né? Então, rodando em linha seria mais ou menos isso. MATLAB, algoritmo, pode ser Simulink também, tá? Faço a mudança no Git, posso mandar o Git disparar o Jenkins, meu servidor aqui, ele vai rodar os testes e aí ele vai gerar aqui um outro trigger que é assim, passou? Não, não passou. Então ele vai gerar um flag de bug lá no Git. Ah, passou, beleza. Ele vai gerar uma flag de merge para você lá no Git, né? Aí você vai poder ter a opção de compilar ou integrar os algoritmos lá no final no GitHub, tá? Então, o fluxo de execução seria mais ou menos esse. Eu tenho meus dados aqui, eu vou os testes, eu tenho os requisitos, gera-se uma unidade de teste, aplico
os meus servidores de integração contínua, né? Que não é apenas o Jenkins, mas pode ser o Travis, o Circle CI e o Bamboo, né? E lá no final eu vou obter a visualização dos dados dentro do processo. Beleza? Legal. Então, só para a gente olhar aqui dentro do MATLAB. Deixa eu puxar aqui. Esse aqui é o Simulink Test, é o Test Manager, né? Então, ele me fornece todos os parâmetros para que eu consiga gerar os testes do meu modelo ou do meu código MATLAB, né? Ele tem a possibilidade de eu poder vincular ele a requisitos, né? Ele vai gerar o que também? Eu posso elaborar callbacks, ou seja, execuções que ele faça durante os testes do meu modelo, né? Então, após carregar, eu vou ter que falar para ele rodar o cenário e efetuar esses parâmetros aqui. Beleza? Então, quando eu rodo aqui, eu não vou rodar porque isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Eu vou poder ter os resultados obtidos, então se ele passou ou se ele falhou, né? Paralelamente, e eu vou poder verificar os statements aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho variáveis de limite, né? Eu vou poder visualizar ele aqui na saída, né? Ou posso falar aqui por limites, então se a gente olhar aqui, ó, quando ele chegou aqui, aqui é o limite de falha e aqui é o limite de não testado, né? Então, nenhum dos dois, eu não cheguei nem a falhar e não cheguei nem a não testar alguns parâmetros aqui, tá? O que vai acontecer? Eu posso fazer ou via limites aqui ou via modelo. Deixa eu pegar o modelo aqui. Geral que nós chamamos de assessments. Então, quais são os limites? Por exemplo, né? Limite superior, limite inferior, né? Que normalmente quando eu estou dentro do Simulink, deixa eu abrir aqui o browser, a biblioteca, só um minuto. Biblioteca Simulink, Model Verification, aqui ó. Então, eu posso definir que o meu modelo ele vai parar quando ele chegar num limite dinâmico aqui, por exemplo, né? Ou um limite estático, né? Ou um limite dinâmico baseado no limite inferior. Então você pode ver que ele está oscilando aqui, eu tenho limite inferior, mas não tem superior, ou ao contrário, tá? Para poder verificar que ele não vai atingir o limite, nesse caso aqui, o limite lateral de desvio ou o limite superior de desvio, tá? Então, a ideia é que eu consiga ter esses testes e validar meu modelo durante a simulação, né? Então, esses blocos de verificação me auxiliam nesse sentido, tá? Para isso. Outra forma de se fazer também, que aqui já é um pouco mais trabalhosa, é vincular o modelo em ambientes virtuais de simulação. O que acontece aqui, eu tenho uma visualização veicular, né? Se vocês olharem aqui, ele é
fotorrealístico, né? Então ele é o Unreal Engine, né? Rodando essa minha simulação. Então ele vai detectar a linha e vai detectar a posição veicular aqui, tá? Então, qual que é a ideia também? É que não seja apenas matemático ou via limite, né? Mas eu consiga também vincular visualização. Tá? O que vai acontecer é que nesse caso, como eu estou testando, eu vou querer vários cenários, né? O seu recurso computacional vai ter que se aumentar. Então, o que acontece é que durante o modelamento, você precisa ativar paralelismo, que no caso, se você tiver Parallel Complete Toolbox, ele vai ativar os outros cores da sua máquina e GPU e assim por diante, certo? Então aqui é um exemplo do Test Manager. Ele vai pegar um exemplo de teste, vai abrir. Então o que acontece, ele já tem um pré-teste efetivado, então os verdes é o que passou, né? Os vermelhos é que ele atinge alguma falha, né? E os amarelos também. Gerou erro, né? Os vermelhos e os amarelos que falhou. O que acontece em termos de cobertura, se vocês verem que deu uma nota de score D, né? É porque o software não atingiu todos os requisitos de teste. Então eu vou ter que começar a debugar, né, e verificar aonde que está essa determinada falha, né? Ele achou ali que tem um erro de função, né? Ele vai testar o algoritmo de teste, tá? Aí ele localizou que tem um erro de chamada incorreto ali, né? No caso do calc norm, né? Vai rodar novamente a validação de teste só para aquela falha lá, passou. Vou no próximo erro, né, e vou tentar verificar onde que está acontecendo, né? Nas versões atuais do MATLAB, né, essas funções de debug elas estão muito interligadas e o MATLAB está muito mais fácil de tentar localizar essas funções, tá? Então você consegue localizar elas de uma forma mais fácil e debugar também de uma forma mais interativa, né? Então eu vou fazer a correção ali do valor. O que vai acontecer? Ele vai reatualizar os meus modelos, né? E vocês podem ver que já melhorou a qualidade, né? De D ele foi para C, mas ainda não passei de ano, como a gente falaria no colégio, né? E aí eu consigo saber, ó, ainda tem algum warning, algum aviso que está me impedindo de melhorar minha qualidade de software, né? Então, essas métricas, o teste manager, os testes de cobertura, elas vão me ajudando a montar um produto robusto lá no final, né? Ele vai rodar novamente os testes que falharam. Tirei B. Pra gente, né? Tirei B, passei de ano. Então, vamos lá. Eu consigo dar um merge e distribuir o resultado para o meu time e todo mundo saber que aquele algoritmo foi aprovado, né? A ideia também é poder
Em termos de integração contínua, todos esses ambientes eles estão dentro do MATLAB. Eu não saltei de um ambiente para o outro, né, para fazer o teste, para validar, para vincular ele com o requisito, por exemplo. Tá? Quando eu finalizo o meu, os meus testes, por exemplo, eu posso solicitar que ele gere um report. Então eu posso preparar a visualização, no caso aqui ele é uma visualização simplificada, onde ele passou o cenário, né, rodou em 433 segundos, é uma simulação grande porque tem a parte visual, né? Eu posso desabilitar também se eu quiser, mas no caso eu não fiz. E ele informa, né, o que que passou, no caso o meu cenário, né, onde que estão os resultados, as visualizações, né, aqui, ó. Né, onde eu entreguei um relatório onde que todo o meu cenário foi validado e ele passou no teste. Tá? Hum. Além do teste, eu consigo também vincular o requisito, né? Então, seja baixo nível ou alto nível, se você usa DOORS, né, ou algum outro tipo de gestor de requisito, eu consigo vincular ele via Simulink Requirements. Né? Simulink Requirements é um produto que ele vai poder vincular o seu requisito ou no modelo ou via Simulink Test. Se nós olharmos aqui o meu Test Manager, por exemplo, e eu venho aqui no meu cenário de teste, ó, requisito do teste, posso vincular aqui, ó. Ele vai abrir o Simulink Requirements. Então eu consigo ter a rastreabilidade de onde o meu requisito está no teste e aquele teste está vinculado em qual posição do requisito especificamente. Né? E eu vou poder gerar o código C. Isso vai me gerar o quê? Rastreabilidade. Né? Essa rastreabilidade vai me gerar o quê? Uma melhor qualidade de produto, porque eu vou conseguir saber aonde que o erro foi gerado, por exemplo, ou uma falha. Né? E com essa rastreabilidade eu consigo olhar onde que está o erro e conseguir fazer isso uma correção rápida ou tomar alguma ação para melhoria de produto de uma forma bem mais rápida. Tá? Eu também consigo via Simonic Requirements gerar um report ou um relatório baseado nos requisitos, né? Então, o que eu tenho de requisito e o que que ele está ativo, né? Eu venho aqui. Uma outra coisa interessante, se vocês olharem aqui, é que é quadradinhos, né? Então eu consigo gerar simulação. Se eu não tenho o Vehicle Network, Vehicle Dynamics Block Set, eu não estou usando o Unreal, né, por exemplo, eu posso fazer o que eles chamam de cuboides. Né? Então os meus carrinhos aqui são esses quadrados aqui, azul, verde, laranja, roxo e amarelo. Tá? Tá gerando relatório aqui dos requisitos.
Tiago, acho que o webinar está sendo gravado. Mas eu posso, acho que a Silvia vai se encarregar de mandar para vocês o webinar. Oi, é a Silvia que está falando. Sim, o webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar, tá bom? Na mesma página onde vocês fizeram a inscrição, a gente coloca o vídeo depois para vocês assistirem. E tá no YouTube, tá no YouTube também, mas ele vai ficar escondido, então é melhor você acessar pela página da inscrição no webinar. Acabou aqui o relatório de requisitos. Então, foi gerado aqui por mim, publicação, dela, todos os cenários. A descrição do cenário. O que é legal é onde que ele está vinculado, ó, no modelo. Tá? Se ele foi testado, se ele passou, se ele falhou, se foi não executado, né? Tudo isso eu vou conseguir ter nesse relatório aqui de requisito, por exemplo. Tá? Outra parte do sistema, né, das aplicações, seria o Simulink Coverage. Né? O Coverage é o que ajuda a você olhar para o seu modelo e poder ter métricas de qualidade. Né? Então, eu vou conseguir ver a parte de análise estrutural do meu modelo. Então, ele vai olhar para algumas coisas tipo lógica, algumas lógicas que parecem certo na nossa cabeça, mas em termos de software não funciona. Tá? O Coverage tem essa parte de cobertura, ele consegue verificar essa falha. Então, ele vai olhar decisão, condição, limite relacional, limite de sinal. Tá? Ele vai poder ver tanto em modelo quanto em código gerado. Né? Então, não só a nível do sistema principal, mas se você tiver subsistema, ele vai conseguir olhar isso. Stateflow também. Né? E se você quiser já verificar o seu modelo, né, o seu subsistema, seu sistema baseado, por exemplo, em ISO 26262, o cover já adiciona uma camada de informação a mais, né, que você vai conseguir validar o seu modelo para esse nível de padrão que você quer atender. Tá? Então, por exemplo, eu vou conseguir olhar modelo Simulink, se o seu modelo tem MATLAB Function, ele vai olhar dentro do código MATLAB, se é Stateflow, né, se é código S-Function, lembrando que S-Function, código C, C++ aberto, não Max. Tá? Max é o que a gente chama de código C dentro do modelo Simulink, mas ele está fechado. Né? E código C gerado dentro a partir do modelo Simulink. Né? Então, o que essa cobertura vai me ajudar? Ele vai olhar dentro do seu modelo, durante a execução, por exemplo, e vai falar assim, olha, eu executei essa transição na simulação, só que essa transição aqui, ó, ela não foi executada. Então, você vai ter que parar para olhar e falar assim, faz sentido, porque eu não fiz nenhum teste que faz essa linha, né, essa tomada de decisão ocorrer dentro da minha lógica de estado. Então, ou eu vou adicionar isso dentro do teste, né, ou simplesmente é um negócio que não funciona. Né, não funciona assim. Tá ali a mais. Eu botei uma segurança a mais, só que não precisa. Né?
por exemplo. Então, o que isso vai me ajudar? Vai me ajudar depois, durante a geração de código, eu ter algumas linhas a menos, né? E algumas linhas a menos pode me salvar tempo de execução, né? E espaço também dentro do meu controlador, né? Dentro do meu embarcado, tá? Então, durante os testes eu vou conseguir ter relatórios onde eu vou poder visualizar os resultados, se o meu sistema teve tanto de cobertura de decisão, tanto de condição, né? Quais são as restrições que foram encontradas ou se gerou alguma saturação em algum momento, né? Eu tenho isso visualmente via relatório, né? Eu vou poder ter posteriormente para cada componente ou para cada subsistema, né? Qual que foi a cobertura? Ah, se ele teve tantas condições, por exemplo, ali na condição, 34%, de 11 de 32 condições eu testei, né? Então, você pode tomar a decisão assim, nossa, eu preciso aumentar essa limite de cobertura, eu preciso aumentar a quantidade de testes para condição. Tanto ele também a decisão também foi 34%. Então ela é baseada a condição a minha decisão, né? E poder olhar dentro do objeto, né, vinculado ao meu resultado de cobertura. Todos eles são interconectados. Tá? Então eu consigo olhar daquele resultado onde é que ele está dando o problema de condição. Eu vou lá e vou entrar dentro do bloco do modelo e vou poder fazer a correção, por exemplo. Para quem não entende o que é a parte de teste de cobertura, tá? São métricas, né, de quantificação para qualidade de software, né? Então, eu vou ter uma cobertura de execução que ele vai verificar do seu modelo quais blocos foram executados, né? Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu coloquei lá uma função que não vai ser executada nunca, né? Por que eu coloquei aquilo? Você vai ter que repensar para ver por que aquele algoritmo está lá. Se ele está lá, então você vai ter que fazer um teste para validar ele, né? Cobertura de condição, ou seja, quais foram as funcionalidades executadas. Decisão, no caso, em relação aos caminhos existentes para a decisão, né, até o ponto de saída, como que ele chegou até lá, né? E o que a gente chama MCDC, que é a condição modificada e a cobertura de decisão. Ele começa a testar independentemente entradas, né, para ver como que ele afeta a saída, né? Então eu tenho uma série de métricas que vão variar as entradas de valor para eu obter essas saídas, né? O que vai acontecer é que todos essas esses produtos linkados vão fazer com que eu tenha um sistema contínuo de integração. Então, requisitos, modelo, testes, cobertura de software, qualidade de software. Tá? Então, dentro do ambiente de metodologia ágil, né, os produtos Metrics se encaixam. E aí fica aquela pergunta, mas Alberto, alguém está usando essa abordagem de metodologia ágil com produtos Metrics, né? Uma delas é a Continental, né? Então a visão dela para engenharia de sistemas, né? O que eles têm hoje de arquitetura e a relação de portfólio de produto, né, que a gente está vendo aqui, né? Passando pelo processo, mudança do mercado, mudança da arquitetura e ferramentas, ele vai gerar nas metodologias para gerar um produto melhor, né? Não esquecendo também que a parte aqui da colaboração, né, do time, né?
para poder gerar esse produto melhor. Então, a ideia da Continental é aplicar de requisitos funcionais, né, até a validação do código em um único ambiente. Então, as ferramentas Metrix, o MATLAB, Simulink, elas estão sendo um pilar de desenvolvimento de produtos para Continental. Então, vai lá desde o modelo funcional, implementação e geração de código, até o código para ir para a produção, né? Então, aqui a gente está vendo em incremental, né? Modelo, software e processador, tá? Então, alguns métodos novos foram estabelecidos, né? Então, eu vou ter um frame, eles estão desenvolvendo um framework, toda uma estrutura de trabalho, né, para transformar a parte de engenharia de software para model-based design, incorporar, né, utilizar as funcionalidades atuais do Simulink, poder integrar isso com aquilo que ele já tem, né, e também poder adotar um esquema de desenvolvimento ágil, que seria esse daqui. Então, lembra lá que a gente viu o primeiro modelo, que é do requisito do usuário até a entrega, né? Aqui eu tenho o sprint, onde eu vou ter o modelo inicial, modelo funcional, aqui é modelo Simulink ainda, implementação de modelo. Eu vou gerar o código, tá? O módulo de teste, então, software, processor in the loop, né? E vou finalizar a validação e a entrega do meu produto. Então aqui eles estão usando Git, né, para infraestrutura, tá? E Simulink como parte para simulação e integração com requisitos, tá? Outra empresa que está trabalhando também com virtualização e integração de modelos é a Volvo, né? Então eles estão trabalhando em um sistema mais paralelo, né? Então eu vou ter as plantas, os modelos, os subsistemas que vai subir para um simulador, tá? Outro também que está desenvolvendo veículos é a Concept One e a Cruise, né, e a Audi. Então a ideia é virtualizar o máximo possível o veículo, né, para que eles consigam testar isso virtualmente, né, e obter o deploy virtual de veículos, né, lá no final. Então diminuir aquela margem de 60%, né, e o desconhecimento do pessoal de componentes do veículo que está em 10%. Então, reduzir protótipo e fazer com que o conhecimento do time em relação aos sistemas aumente, tá? Então, a virtualização serve bastante para isso. Então, aqui eu mostrei o processo, as ferramentas, como integrar essas ferramentas e usuários que já estão aplicando essas ferramentas no mercado. Tá? E deixo um espaço aí para dúvidas, se vocês quiserem mandar no chat ou quiserem abrir o microfone, fica à disposição aí de vocês.
Bom, vamos lá. O Charles pergunta se existe alguma certificação OpenCAD nas metodologias que a gente apresentou aqui, né? Assim, eu não sei se você está falando de certificação em termos de treinamento, tá? Ou se tipo, se realmente as implementações funcionam e eu tenha como provar que para você que funciona, tá? Ou se existe alguma entidade que certificou essa funcionalidade, tá? Em termos de treinamento, né, nós podemos fornecer os treinamentos de produto para vocês, né? Ou montar um, né? Neste caso aqui a gente não possui um que valide o processo como um todo, tá? Mas hoje a gente tem treinamento baseado em produto. Simulink Requirements, Simulink, Simulink Test e Simulink Coverage, por exemplo, tá? O que nós normalmente fazemos é um all-in-one, né? Eu monto um boneco, um protótipo de desenvolvimento para você, um protótipo de testes, construo um Jenkins, né, um servidor Jenkins, e conecto hoje com o meu Git, por exemplo. Tá? Então eu consigo mostrar esse tipo de aplicação, esse framework funcionando como um todo. Tá? Eu só não mostrei hoje o Jenkins aqui porque eu não tenho esse framework pronto, eu não tenho uma estrutura AWS com o Jenkins. Né? Hoje eu consigo mostrar até a parte onde eu estou no Git. Né? Então a minha conta Git particular que eu montei lá e coloquei o meu repositório lá. Tá? Mas a gente pode fornecer treinamento e gerar uma certificação em modelamento ágil com ferramentas Metrics sem problema nenhum. Tá? Eu acho que foi essa a pergunta que você quis colocar. Tá? É passível de se fazer sim. Tá? Montando todo um escopo, desde o começo até o final, validando em modelamento, desenvolvimento ágil. Desculpa. Tá? Beleza? Tem mais perguntas? Charles, se não for isso também, fica à vontade depois de me mandar um e-mail e me questionar, a gente poder conversar isso posteriormente, tá? Legal? Então, olhando todo o framework, por exemplo, se eu parar para pensar aqui no ISO 26262, né, eu vou poder ir desde o requisito até o meu produto lá no final, meu código gerado. Então eu vou atender desde requisito de software, arquitetura de software, implementação, geração de código, tá? Tudo isso dentro de um framework de desenvolvimento, tá? Então eu consigo ter o meu objeto, né, vinculado e atendendo todos os requisitos, né, do processo e desenvolvimento ágil. Né? Então eu posso aplicar o Scrum, né? Então o seu Scrum Master vai poder usar os conceitos e os processos com o MATLAB e Simulink. Né? Seu líder ágil também vai poder cobrar isso de você, né, durante o sprint. Tá? Então a ideia é que você consiga fazer sua reunião de pé em menos de 10 minutos, por exemplo. Tá? Em termos de produto, né, além de MATLAB e Simulink, né, para eu ter essa visualização, todos os recursos, desde o requisito, Simulink Requirements,
Se eu quero que ele atenda padrões, Simulink Check, né? Se eu quero fazer testes, Simulink Testes, verificação formal, ou seja, que tem alguma falha de design no meu modelo, Design Verifier, cobertura, como eu falei, verificar a qualidade de software, Simulink Coverage, Polyspace Bug Finder e Polyspace Code Prover, ele faz análise de código estático, né? Então, não, apesar de falar código estático, ele também já pode olhar para o seu modelo e olhar que aquela lógica pode ter um deadlock quando eu gerar código, por exemplo, né? Ou se eu tenho alguém que está escrevendo código em C ou C++, eu posso passar pelo Polyspace Bug Finder e verificar se tem falha ou não. Tá? Então, a pergunta, como é que eu faço para verificar código que é herdado e foi escrito em C e C++ que eu vou ter que incorporar no meu processo, tá? External, né, que a gente fala. Simulink Test, Software in the Loop, Processor in the Loop. Tá? Só voltando, Simulink Check se eu quero fazer validações com ISO 26262 ou MIS-RACE, por exemplo, ele vai me ajudar a localizar esses erros, né? E eu tenho um dashboard também visual, onde ele vai poder falar, para verificações para sistemas de alta integridade, atingiu 47%. O MAB, né, que é um guideline, né, um guia de estilo para desenvolvimento da Metrix feito com usuários, atingiu 70%. Né? Então, ele vai poder me ajudar a verificar erros antecipadamente. Tem um erro aqui. Né? Simulink Design Verifier, detecção de erros. Né? Então, coisas que passou ao olhar, né? A gente não conseguiu ver tudo, porque o modelo vai crescendo e a gente vai se perdendo. Chega uma hora que a gente vai se perdendo. Né? Durante os testes, verificar cenários e verificou se ele passou ou não, se foi validado em relação aos requisitos, né? E também poder simplificar os modelos durante a execução. Né? Então, eu ir lá e pegar só um pedacinho do modelo e validar ele, por exemplo, ou testar para verificar se ele vai ter erro ou não. Tá? Opa. Da nossa parte aqui, nosso muito obrigado. Tá? Se vocês precisarem de qualquer informação, necessitarem de alguma auxílio ou ajuda, né, pode me mandar um e-mail. Deixa eu achar aqui um e-mail. Né? Fique à vontade para entrar em contato conosco e nós podemos ajudar vocês da melhor forma possível. Né? A Silvia vai gerar o vídeo, né, dessa apresentação, então para quem perdeu ou para vocês terem guardado aí em algum momento poder visualizar isso mais tarde. Né? E agradecemos o tempo de vocês. Né? Eu sei que tempo é um recurso escasso, né, e todo mundo busca um pouco de conhecimento. Espero ter adicionado alguma visão de ferramenta Metrix, né, MATLAB Simulink que vocês não conheciam. Né? E se precisarem de algum tema também diferenciado, manda um e-mail para a gente vai ter um maior cuidado em gerar esse material para vocês. Né? Da minha parte, muito obrigado. Cuidem-se, né? Fiquem bem, né? E muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, Alberto. Como eu disse, o vídeo vai estar disponível lá naquela página, tá? O próximo webinar que tem para a FCA vai ser no dia 7 de julho, então já está lá no site também para vocês fazerem inscrição, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, a gente está por aí. Obrigada, viu?